Boa noite, acabou a espera. Começou a Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. A maior Copa do Mundo de todos os tempos, 48 seleções brigou pelo título mais desejado entre as seleções do mundo. Começamos nessa última quinta-feira, né, com o jogo de abertura em Guadalajara, na cidade do México, na verdade, perdão, o jogo inaugural da Copa do Mundo de 2026. Partida essa entre México e África do Sul, repetindo aquela abertura da Copa da África de 2010, lá no estádio Azteca dessa vez, um jogo em que terminou 2-0 para o México. Mais tarde, aí sim em Guadalajara, a Coreia do Sul derrotou a seleção da Tchequia por 2-1 num jogo muito equilibrado. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 12/6, sexta-feira, pós-jogo Bósnia e Canadá. Infelizmente, eu não vou conseguir gravar os vídeos nesses intervalos dos jogos, né? Então, com certeza, vou estar falando de alguns jogos, já vai ter acontecido outros. Canadá e Bósnia que empataram o primeiro ponto do Canadá na história das Copas do Mundo. E a Bósnia, né, que saiu ganhando, e o Canadá que foi buscar o empate. E só um detalhe muito, muito rápido: a seleção da Bósnia mostra como o futebol italiano está decaído. A seleção da Bósnia é muito fraca e conseguiu classificar numa eliminatórias contra a seleção italiana, no Calcio, né? Então, mas o assunto hoje, nesse vídeo, é dos dois jogos de ontem, do Grupo A. Mais cedo, o México, lá na partida inaugural da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, estádio esse que o Brasil já foi campeão da Copa de 1970 com o Esquadrão. O México não teve conhecimento da seleção, não tomou conhecimento da seleção sul-africana e do início ao fim colocou o ritmo que quis no jogo, né? A seleção sul-africana é uma seleção muito frágil em todos os setores. Em nenhum momento levou algum perigo para o goleiro Rangel do México. A seleção mexicana controlou e conseguiu controlar durante todos os 90 minutos da partida com certa facilidade o jogo, as ações ofensivas do jogo. Ainda mais depois da expulsão, né, no início do segundo tempo, numa falta de uma chance clara de gol, né? E o zagueiro da África do Sul foi obrigado a fazer a falta no atacante mexicano, e aí demonstrou ainda mais a fragilidade da seleção africana. Se com 11 contra 11 o México já sobrava, e só ainda não estava com uma vantagem maior naquele momento por conta da falta de eficiência no ataque. Depois da expulsão, então, aí o México praticamente jogou um jogo trem. Depois ainda teve mais uma expulsão sul-africana, o jogo já 2-0. O jogador da África do Sul acerta um tapa no rosto do defensor mexicano, né? O jogo é executado por Wilton Pereira Sampaio, que não teve nenhuma influência no resultado do jogo, uma arbitragem para o primeiro jogo de Copa do Mundo estreia, com novas regras, novo formato de apitar, uma arbitragem de alto padrão. E o que me decepciona um pouco é como um árbitro desse, né? Só falando um pouco de arbitragem, como um árbitro desse na Copa do Mundo apita dessa forma e chega no futebol brasileiro apita da forma que nós conhecemos que ele apita. Então, é algo para fazer reflexão. Será que o problema está só na arbitragem? Será que o problema também é o ambiente? Será que o problema é o sistema, né, do futebol brasileiro? Onde será que está o problema? Mas a arbitragem, talvez um pouco interpretativo a expulsão do zagueiro mexicano, mas a partir do momento que é interpretativo, o VAR não pode entrar. O VAR entrou na segunda expulsão sul-africana, né, porque era um erro claro em que o Wilton Pereira não tinha visto o tapa deferido pelo atacante sul-africano, mas foi isso. A seleção sul-africana acho que vem muito forte para ser a última colocada desse grupo. Eu até tinha alguma esperança por ser um grupo muito equilibrado, mas a seleção sul-africana está muito abaixo. A gente vai ver nas estatísticas do jogo como a seleção aqui, como a seleção africana teve muito abaixo, gols esperados, que quantas chances, como o time transforma a chance de gol em finalização. A gente vai ver que o gol esperado da África do Sul não passou de um décimo, né? Ficou ali entre 0,07, enquanto o México já estava
em quase 1,5 gol esperado. O México teve duas chances, grandes chances, que foi as duas convertidas em gols. A África do Sul, nenhuma grande chance durante a partida. Chute, quando a gente vai ver chute, 15 chutes da seleção mexicana, e a gente pode ver que desses 15 chutes, o goleiro da seleção africana só foi fazer duas defesas. Então, passou muito também esse resultado, até de certa forma magro, pela falta de eficiência desse ataque mexicano. Acho que a seleção mexicana pecou muito em alguns momentos nessa falta de eficiência contra uma seleção muito frágil. Então, fica esse alerta ligado para a seleção mexicana. Aí a gente vai ter outras questões, né? Número de sprints, muito mais para a questão de fisiologia, de preparação física, mas a África do Sul não teve nenhum perigo, não demonstrou nenhuma reação frente à seleção mexicana. Acho que a seleção mexicana deu um grande passo para a classificação, e a seleção africana, sul-africana, infelizmente, vai brigar muito pela última posição desse grupo. Acho muito abaixo das outras duas também. Mas fica também um detalhe para a festa, né? A torcida mexicana é uma torcida muito fervorosa, uma torcida muito, muito parecida com a torcida brasileira, né? No formato, na forma de torcer. Então, um detalhe para essa abertura foi isso. A arbitragem do Vitor Pereira, que a gente já comentou, que foi uma arbitragem excelente. A cerimônia de abertura, né? Que de alguma forma sempre gera crítica, mas vale a gente lembrar, gente, que Copa do Mundo é muito diferente das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, a cerimônia de abertura é um evento à parte. É um evento. É um evento preparado, planejado, para ser daquela forma. Enquanto a Copa do Mundo, é necessário lembrar que depois de toda a cerimônia ainda vai ter um jogo. Então, não dá para montar uma mega estrutura, uma estrutura de outro mundo para fazer uma abertura. É algo muito mais simples, muito mais simplório, simbólico do que as Olimpíadas. Mas fica essa questão, né? Que a abertura que foi no México, não nos Estados Unidos, no estádio Azteca, um estádio místico, né? Para a seleção brasileira, para a seleção argentina, duas seleções que foram campeões mundiais ali. E então foi esse o nosso jogo de abertura. Se há 16 anos atrás tivemos um empate de 1-1 entre as duas seleções na abertura da Copa da África, dessa vez só uma seleção jogou, a seleção sul-africana, infelizmente, muito, muito, muito abaixo da seleção mexicana. Um pouquinho mais à tarde, né, às 11 horas da noite, tivemos o outro jogo do grupo, a estreia das seleções da Coreia do Sul e da Tchequia, né? E aí quem assistiu na Casa TV, que foi no canal que passou esse jogo, vai entender a questão da nomenclatura, porque que antigamente se chamava República Tcheca e agora Tchequia, é uma questão muito mais sobre formalidade. O Rafael Oliveira explicou muito bem. Quando a gente vai falar do Brasil, a gente fala só Brasil, não República Federativa do Brasil, né? Então, essa também é a questão. República Tcheca seria muito mais um nome completo da Tchequia. Então, desde 2006, o governo local vem tentando deixar um pouco mais claro a vontade que o país tem de ser chamado. Então, vamos respeitar isso. Então, na partida que aconteceu lá em Jalisco, em Guadalajara, a Coreia do Sul, né, que saiu perdendo por 1-0 no latereio, né? Muito claro, muito, muito claro que isso é uma forma muito específica da República Tcheca, que tem uma bola parada muito forte. Então, qualquer lateral, qualquer escanteio é uma bola muito perigosa, bola de perigo para a defesa do adversário. Mas a seleção sul-coreana é um pouco melhor do que a seleção tcheca. Eu acho que no momento em que a seleção tcheca faz 1-0, a seleção sul-coreana já não merecia estar perdendo. Acho que criou muito. Kang Lee, meio-campista do PSG, faz uma partida de outro mundo, uma estreia de Copa do Mundo absurda. Ele comanda o meio-campo ali da seleção sul-coreana. Passou muito pelo sono. Eu acho que o sonho erra ali 2, 3 chances que ele não costuma errar. E aí a gente precisa entender que ele está num futebol onde o nível é um pouco mais baixo, né, ali na MLS. Então, o nível de cobrança, o nível de eficiência dele não foi o que a gente estava acostumado a vida inteira a assistir dele no Tottenham, na Premier League. Mas, no segundo tempo, né,
A seleção sul-coreana vem forte demais, volta muito forte, né, depois do 0-0 no primeiro tempo, e sofre gol no momento em que estava muito superior à República Tcheca. A República Tcheca é uma seleção muito física, muito, como eu disse anteriormente, de bola parada. A seleção coreana não, a seleção coreana é um time de muita intensidade ali no meio, de muita posse de bola. A gente vai ver a posse de bola como foi grande diferença, 62% para a seleção asiática e somente 38% para a seleção europeia. Aí a gente vai ter as questões de corrida, de quilômetros, a gente é muito mais para um lado fisiológico, mas aí a gente vai ver mais uma vez ali em gols esperados como a Coreia do Sul produziu chance, né? A gente vai ver ali 4 grandes chances durante o jogo, 2,30 de gols esperados, que eu expliquei anteriormente. Então, quer dizer, ela fez menos gol do que aquilo que foi esperado. Então, outra seleção que ficou alerta da questão da eficiência. A eficiência da seleção sul-coreana, principalmente no primeiro tempo e na primeira metade do segundo tempo, foi muito abaixo. Então, produziu muito volume de jogo, produziu muita intensidade de jogo, mas na hora de finalizar ou na hora de decidir a forma como finalizar, finalizou muito mal as jogadas. 15 chutes, né, da seleção sul-coreana, um número muito alto, e 4, aí sim, melhor um pouco que a seleção mexicana até, porque a seleção mexicana obrigou o goleiro da África do Sul a fazer só 2 defesas, o goleiro da República Tcheca teve que fazer 4. Escanteio, né? A gente vai ver que a seleção da República da Tchequia, vamos lembrar que é Tchequia, da República da Tchequia, sempre vai buscar esse jogo aéreo, né? Faltas, foi um jogo muito físico ali no meio do campo, muita diferença nas trocas de passe. A seleção sul-coreana é uma seleção que buscava muito mais esse trato com a bola, né? Ali no meio de campo. Então, e isso resultou muito no placar do jogo. Acho que o placar do jogo foi justo pelas atuações, né, das duas seleções. A seleção tcheca, mesmo que tenha dificultado muito o jogo para a seleção sul-coreana, acho que é um pouco abaixo, um degrau abaixo. Acho que vai sim brigar pelo terceira posição do grupo, tá? E assim buscar a classificação. Acho que a Coreia do Sul com o México vai brigar por esse primeiro lugar. Acho que vai ser um jogo muito interessante entre as duas seleções, até porque são jogos que vão combater entre si, né? Porque a seleção mexicana é uma seleção muito mais vertical, enquanto a seleção sul-coreana é uma seleção muito mais técnica, muito mais com gosto de ficar com a bola no pé. Então acho que vai ser um jogo muito interessante na briga por essa primeira posição. Daqui a pouco já tem mais outro jogo, outra estreia de outra seleção sede, Estados Unidos e Paraguai. E aí a gente volta amanhã com os vídeos desses 2 jogos do grupo B, que a gente precisa terminar o grupo B ainda, que é Canadá e Bósnia. Amanhã vai ter Suíça e Catar, e também terminar o grupo C, que hoje é só a abertura do grupo. Então a gente, do grupo D, na verdade, o grupo C, que é o grupo do Brasil, que estreia amanhã às 7 horas contra a seleção marroquina. Expectativa muito alta, principalmente em qual vai ser a escalação. Algumas prévias, com Danilo na lateral direita, então acho que o Ancelotti vai acabar indo de Danilo, viu? Gabriel Magalhães, se estiver bem fisicamente com Marquinhos, não tem nenhuma notícia que ele não esteja bem fisicamente, então é Marquinhos, Gabriel Magalhães. Acho que ele vai acabar indo com o Alexandre, pela questão defensiva. Vai com a dupla de volante que sempre trabalhou ali, que vai ser Bruno Guimarães e Casemiro. Rafinha, Vini Júnior. E aí a gente precisa ver essa outra posição. Eu acho que ele vai de Paquetá mesmo. E lá na frente, o Matheus Cunha, desbancando tanto o Igor Thiago quanto a Hendrick, certinho? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos chegando perto da nossa meta de 100 inscritos, né? A meta era para o fim da fase de grupos. A gente já bateu 50, que é a metade da meta, só na primeira rodada. Então vamos clicar no se inscrever aí, compartilhar, ativar as notificações, certinho? Valeu, pessoal. Até qualquer